E aí, meu povo, como é que vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ignorância Financeira. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos que eu puser aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, @Ignorância Financeira, eu também posto muito conteúdo por lá. E é bom para você poder continuar consumindo conteúdo de finanças no seu dia a dia, enquanto você está cuidando lá da vida dos outros. Beleza, gente? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diferenças de imóvel físico e fundos imobiliários, os FIIs, e qual é o melhor veículo para você poder fazer os seus investimentos. Vale ressaltar que esse vídeo ele é bom para quem tem o único interesse de utilizar imóveis como investimento. Então, se você é uma pessoa que está pensando em receber aluguel, que pensou um dia na vida em construir kitnet, ou comprar uma casa, ou construir uma casa e botar essa casa para alugar para você receber aluguéis, esse vídeo é para você. Agora, se você tem o interesse de ter um imóvel, mas é para você morar nesse imóvel, aí é outro assunto e que não é o assunto abordado, não é o foco do vídeo. Certo? Porque, obviamente, se você quer um imóvel para morar, ou até mesmo você vai comprar um imóvel que você, no primeiro momento, você vai botar para alugar, mas futuramente você pretende pegar aquele imóvel e morar, aí essa questão de investimento não entra para você. Mas se o seu interesse é pura e simplesmente poder receber os aluguéis e ter uma rendinha extra, então fica aí, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar. Beleza, galera? Então, para quem não sabe o que é fundo imobiliário, fundo imobiliário é um tipo de investimento, uma classe de investimento, que é a forma mais eficiente de você investir em imóveis e receber aluguéis, certo? Então, você investe em imóveis de forma indireta, ou seja, você não precisa construir um imóvel ou então comprar um imóvel especificamente. Você faz apenas a compra de cotas desses fundos e esses fundos eles já investem em imóveis de diversos tipos, de diversos setores, para diversos usos e apenas recebe esses aluguéis, não precisando ser possuidor do imóvel em si. Beleza, gente? Então, a forma mais interessante de eu mostrar isso para vocês é através de um esqueminha que eu vou montar aqui. Beleza, galera? Então, enquanto eu monto esse esqueminha, som na caixa, DJ. L7, me espera. A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com o bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto cara e arrumado, aquela cena, vida de cinema, numa semana, mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, eu tô vivendo no futuro. Quem disse que eu tava duro, quer saber quanto eu faturo? Tô de milhões na vista, paga na vista, nada de juros, acelerando vrum. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Shenlong, Azir, aquela cena, vida de cinema, numa semana, mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, grana na conta corrente, mano, olha a conta corrente, vem legal que te prende, vem legal quem tá correndo contigo, meu único inimigo mora na mente, olha só que coisa louca, quem olhava na minha cara e quer beijar na boca, quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia, mano, já as ideias é outra, postura de calma como sempre, de macice de Kenner, tô na régua ela vendo, e naquela fena, de Nike Supreme, nós ganhando Grammy, menor, independente, nós é a cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com o bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado,
Orochi tá de Mercedes, preto carinha arrumado, aquela cena, vida de cinema. Numa semana, mega cena acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada. Hoje ela quer tá do lado, acelerando de crise, sempre com o bolso lotado. Então vamos lá, galera, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou falar é sobre o imóvel físico. Até esqueci de botar aqui. Imóvel físico. Imóvel físico. Ou seja, aquela casa lá que quando você passa, ou apartamento que quando você passa, você vê na rua, né? Então, imóvel físico. Eu botei imóvel física. Imóvel físico, garoto. Físico. Beleza, então a gente vai dar o exemplo primeiro do imóvel físico e vamos falar dos prós. Então, os prós de você... Deixa eu botar maiúsculo aqui. Os prós de você investir no imóvel físico, certo? Então, o primeiro pró de você estar investindo no imóvel físico é que ele é uma coisa palpável, né? Então, o que é palpável? É uma coisa que você pode tocar. Então, é uma coisa física ali, é uma coisa que está na sua frente, que você pode ver. E muitas pessoas, e isso é um conforto psicológico para muitas pessoas. Então, às vezes, os fundos imobiliários, eles ficam meio que no mundo das ideias, não sei o que lá, e a pessoa não entende muito de bolsa, não entende muito de investimento, e aí a pessoa, ela prefere um imóvel físico, né? Porque ela vê ali o imóvel, então ela consegue entrar naquele imóvel, ver aquele imóvel, tocar naquele imóvel, e o fato de ser palpável, é algo que tranquiliza a pessoa. Então é basicamente um efeito psicológico, esse pró. A possibilidade de futura moradia, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então tem pessoas que pensam nisso. A pessoa ela não tem nenhum outro imóvel, ela não tem nenhum outro tipo de nada. E ter um imóvel físico é a garantia de que, pelo menos, se tudo der errado na vida dela, ela não vai morar na rua, ela vai ter um lugar para morar, né? Então, é um outro pró de você ter um imóvel físico. Que, se você já tem uma casa própria, aí tudo bem, então você não precisa se preocupar com isso. Mas tem pessoas que não têm uma casa própria ainda e ficam naquela de investir ou não investir em imóveis. E um dos prós de você ter um imóvel físico é isso. Você pode tanto investir nesse imóvel, quanto futuramente, se você se interessar, você pode morar nesse próprio imóvel. Beleza? Outra coisa é que você pode botar ele com a sua cara. Então é uma decisão de formato / tamanho. Então você também pode optar por como que você quer o seu imóvel, tendo um imóvel físico, né? Então você pode ali definir qual é o tamanho da sala, qual o tamanho, isso você construindo, né? Até comprando também, se você for avaliar o imóvel ali dentro da sua necessidade. Então você pode, ele vai ser um apartamento, ou vai ser uma casa, vai ser grande, ou vai ser pequeno, vai ter quantos cômodos, qual vai ser o tamanho da sala, do banheiro, da cozinha, se vai ter quintal ou não vai ter quintal. E aí você pode tomar essa decisão, e é uma decisão que fica livre, e somente você vai decidir por isso, que é um outro pró de você ter um imóvel físico, né? E também, que é uma coisa boa para quem tem essa questão de ser afetado psicologicamente, é que a pessoa ela não sofre com a parte psicológica. Na verdade, eu vou resumir isso aqui, né? Então, eu vou botar isso aqui como psicológico da variação de preços. Então,
como ele tá lá e tal, e você não fica... Se você tem um imóvel físico, você não vai ficar pedindo toda hora que alguém avalie o preço dele. Essa parte psicológica que vai ter nos fundos imobiliários e em qualquer tipo de investimento, que é a variação dos preços, a pessoa que tem um imóvel físico, ela não sofre com isso. Mas isso não quer dizer que não haja variação nos preços do imóvel. Existe a variação no preço do imóvel e essa variação é tão recorrente quanto a variação dos fundos imobiliários, de ações e de outros determinados ativos de renda variável. Porém, como não existe um quadro de cotação do preço do seu imóvel e dos demais imóveis da região, isso passa a não te afetar. Então, ainda que o seu imóvel caia de preço ou suba de preço, você, como não vai estar pedindo uma avaliação, você não vai saber disso e isso não vai influenciar você psicologicamente. Beleza? Então, essa parte psicológica da variação de preços é uma coisa também que não vai te afetar e é um pró do imóvel físico. Agora, vamos ver aqui os contras que existem no investimento direto em imóveis. Então, vamos lá. Já falamos dos prós, vamos para os contras. Beleza, galera? Então, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar na visualização de vocês e vocês não se confundirem. Então, os contras. Os contras, como primeiro contra, né, são os custos envolvidos. Então, os custos envolvidos na compra e manutenção de um imóvel podem ser muito relevantes para a pessoa que decide investir a partir de imóveis físicos. E por quê? Porque como os custos envolvidos que eu elenquei aqui são, por exemplo, o IPTU. Então, se você tem um imóvel físico, você vai ter que pagar IPTU. Existem áreas que não pagam e tudo mais, mas assim, no geral, você vai ter que pagar IPTU. O condomínio, se por exemplo for um apartamento, então apartamento você obrigatoriamente tem que pagar o condomínio do apartamento, certo? Senão você pode ser inclusive despejado ou ter seu imóvel leiloado por causa de dívida de condomínio. E eu já vi casos de o imóvel de uma pessoa ir para leilão porque ela não pagou o condomínio. Ela tem que pagar água, pelo menos a taxa mínima de água. Ah, mas eu tô lá e o imóvel tá vago ainda. Você vai ter que pelo menos pagar a taxa de serviço de água, que é só pelo fato do serviço estar disponível para você. Um outro custo também que é gasto é o em luz, né? A luz é a mesma coisa que água, né? Então você tem uma taxa mínima que você paga, independente se você está utilizando a luz ou não está utilizando. E um outro custo que o imóvel físico tem também é a manutenção. Então, vira e mexe, você tem que dar uma pintura, às vezes algum tipo de infiltração ocorre no imóvel e você tem que gastar dinheiro lá para poder sanar essa infiltração e tudo mais. E aí tem esses custos aí envolvidos, né? Na aquisição de um imóvel. Outro ponto Outro gasto também que se tem, deixa eu jogar isso aqui para cá. Tá aqui no cantinho para... Pronto. Você também tem gastos com manutenção do imóvel, né? Não, a manutenção já falei. A baixa liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de negociação. Então, quando um ativo ele tem baixa liquidez, isso quer dizer que é difícil de você comprar e difícil de você vender. E no caso de um imóvel físico, você demora meses e às vezes até anos para você poder conseguir vender. Fora isso, digamos que você tenha um imóvel de R$200 mil. Se você tiver, por exemplo, uma necessidade de
30 mil reais, por exemplo, se o seu único patrimônio é aquele imóvel de 200 mil, você vai ter que vender todo o imóvel para poder pegar aqueles 30 mil e utilizar. Não tem como, por exemplo, você vender só os 30 mil reais, porque não tem como você vender só uma sala, só um banheiro, só uma cozinha. Ou você vende o imóvel todo, ou você não vende nada. Então, essa baixa liquidez também é um contra para os imóveis físicos. Outro ponto que é contra o imóvel físico é a grana imobilizada. Então, você tem um volume muito grande de dinheiro que fica imobilizado. O que é imobilizado? Fica preso, né? Então, quando você compra um imóvel, como você gasta um valor muito alto para comprar de uma vez, fica ali, como eu dei o exemplo, de 200 mil reais parado e travado ali. Então, às vezes, pode surgir uma outra oportunidade para você e a grana está ali, imobilizada, um volume muito grande de dinheiro está ali travado no imóvel. E aí, como ele sofre com baixa liquidez, para você destravar essa grana aí, né, desimobilizar essa grana aí, é muito complicado. Então, também é um ponto que eu julgo negativo e como ponto contra a compra de um imóvel físico. Eu ia deixar aqui, mas deixa eu puxar para cá para me dar espaço aqui do lado. Outra coisa também, quando você vai investir em imóveis físicos diretamente, é que você tem um menor retorno em cima do que você investiu. Então, por exemplo, um imóvel de 200 mil reais, você vai conseguir alugar ele ali por, no máximo, acho que uns 500 reais, dependendo do lugar que você mora, né? Dependendo da cidade e do bairro que você mora, de 500 a 700 reais ali, acredito que você consiga alugar um imóvel de 200 mil reais. 800 talvez ali. Então, pela quantidade de dinheiro que você investe, a quantidade de retorno em forma de aluguéis que você ganha, investir num imóvel físico, ele te retorna menos aluguel do que se você, por exemplo, investisse em fundos imobiliários, que é o que a gente vai mostrar depois, certo? Outro ponto contra aqui o investimento em imóvel físico é a responsabilidade. A responsabilidade é toda sua e somente você tem que cuidar daquilo. Aí as pessoas vão falar, não, mas aí eu posso botar numa imobiliária. Espera que está escrito errado. Responsabilidade. Ah, mas eu posso botar numa imobiliária para cuidar e tudo mais. Tá, mas a responsabilidade pelo seu imóvel é sua, diretamente sua. Então, qualquer coisa que vá acontecer, qualquer tipo de burocracia, qualquer tipo de necessidade, por exemplo, um inquilino que entre lá e deixe de pagar o aluguel, ou então quebre o imóvel e não queira consertar, danifique o imóvel e não queira consertar, isso tudo é responsabilidade sua e só você vai ser responsável ali por cuidar. No caso dos fundos imobiliários, isso não acontece. Outra coisa também, que é um ponto contra o investimento em imóvel físico, é a questão do imposto de renda que você paga sobre o aluguel que você recebe, né? Então, no final do ano, quando você tem que apurar o seu imposto de renda, todo esse aluguel que você recebeu diretamente do seu imóvel físico, ele é tributado pela Receita Federal, e aí você tem que pagar imposto de renda em cima desse valor todo que você ganhou ao longo do ano, certo? E também a grande possibilidade, por mais tempo também, de vacância, ou seja, de você ficar com o imóvel vago. Vacância. A vacância, então, se tem um inquilino lá, tá te pagando aluguel e beleza. Aí aquele inquilino sai.
Aí, digamos que você fique 3, 4 meses até que um outro inquilino entre no apartamento, você vai ficar 3, 4 meses sem ganhar nada pelaquele imóvel, sem ganhar nada ali de retorno ali de aluguéis. E os custos, como eu falei, né? Então, os custos envolvidos, que são esses aqui, eles vão permanecer. Então, você vai continuar com aqueles custos ali recorrentes para você ter que pagar, para você ter que custear, e não vai ter ninguém naquele seu imóvel por esse período, até que uma outra pessoa entre e aí aquele fluxo de dinheiro volte a girar. E obviamente que você já vai estar contando mais ou menos com esse dinheiro, já vai ter meio que incorporado na sua renda mensal aquele dinheiro do aluguel, e isso provavelmente vai gerar um impacto ali nas suas contas, nas suas dívidas. Beleza, gente? E agora eu vou mostrar os prós e contras dos fundos imobiliários. E, mais uma vez, para poder montar o esqueminha, solta o som, DJ. L7 me espera. A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com o bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto cara e arrumado, aquela cena, vida de cinema, numa semana, mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, eu tô vivendo no futuro. Quem disse que eu tava duro, quer saber quanto eu faturo? 2 milhões na vista, paga na vista, nada de juros, acelerando o vrum. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Shenlong, Azir, aquela cena, vida de cinema, numa semana, mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, grana na conta corrente, mano olha a conta corrente, vem legal quem que te prende, vem legal quem tá correndo contigo, meu único inimigo mora na mente, olha. Então vamos lá, galera. Então, na questão dos FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário, nós temos outros fatores que influenciam em prós e contras. Então vamos começar pelos prós dos fundos imobiliários. Deixa eu diminuir um pouco essa letra aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver legal. Dá para ver mesmo assim. Beleza. Então, os custos envolvidos... Deixa eu só botar o que é. Os custos envolvidos nos fundos imobiliários, ao contrário do que a gente viu aqui, IPTU, condomínio, água, luz, manutenção no imóvel físico, nos fundos imobiliários, os únicos custos que você vai ter é a taxa de administração e taxa de performance, caso haja taxa de performance, porque nem sempre tem essa taxa. Então, a taxa de administração é basicamente o dinheiro que você vai pagar para que o gestor, para o fundo, para que ele possa administrar todos esses imóveis ali que você vai tá comprando a partir do momento que você compra as cotas do fundo imobiliário. Lembrando que quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você está comprando uma pequena parcela de todos os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário, né? E a taxa de performance, ela só alguns fundos imobiliários cobram, e ele só cobra a partir do momento que ele atinge determinada rentabilidade em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que o determinado fundo ele vai cobrar a taxa de performance no que superar, por exemplo, a inflação mais 6%. Então, se a inflação for 4%, mais 6% que ele tá propondo, que é de taxa fixa que ele botou, dá 10%. Então aquele fundo ele só vai
cobrar a taxa de performance se ao longo do ano ele der um retorno superior a 10%. E essa taxa de performance ela vai ser cobrada no que excedeu. Então, 10%. Se deu 11%, esse 1% a mais que ele deu, ele vai cobrar ali, geralmente é 20% de taxa de performance. Então, desse 1%, 0,2% ele cobraria de taxa de performance. 0,02% seria cobrado como taxa de performance. Não, é 0,2% mesmo? 0,2% seria a taxa de performance desse fundo. Só que nem todos cobram, né? E essas taxas, elas, no total, taxa de administração mais taxa de performance e tudo mais, dá no máximo 2% que ele vai te cobrar. Em contrapartida, os custos com um imóvel físico, como eu falei, dá muito mais do que isso, né? Porque IPTU, condomínio, água, luz, manutenção, falei aqui mais o imposto de renda que você paga em cima dos aluguéis ali quando você tem que declarar o seu imposto de renda para a Receita. Então dá muito mais do que 2% do patrimônio que você investir em fundos imobiliários. Beleza, galera? Outro ponto positivo aqui dos fundos imobiliários é a liquidez. A liquidez, que no imóvel físico é algo negativo, nos fundos imobiliários não. Nos fundos imobiliários a liquidez é um ponto positivo, porque como você compra por cotas, quando você tem que vender, você também vende por cotas. E isso já sana o problema do imóvel físico de, por exemplo, você ter 200 mil reais, precisar de 30 mil e ter que vender o imóvel todo. No caso dos fundos imobiliários, não. Se você tem 200 mil investindo em fundo imobiliário e precisa só de 30 mil, você só precisa vender a quantidade de cotas que correspondam a esses 30 mil reais e ponto. Os outros 170 mil vão permanecer dentro do fundo imobiliário e vão continuar gerando retorno em forma de aluguel para você. Fora que, para você vender um imóvel, você tem que anunciar em várias páginas, esperar alguém se interessar, entrar em contato com você, fazer várias burocracias lá e tal, até que você consiga vender. Você vai ter que dar um desconto em relação ao preço de mercado para que as pessoas se interessem, e nesse desconto você já vai perder uma parcela da grana e tudo mais, o que no caso dos fundos imobiliários você não vai correr esse risco, né? Então você só precisa pegar lá, abrir a página do seu home broker, clicar que você quer vender, automaticamente essa venda vai ser feita e fim de papo. Está vendido suas cotas, você está com o dinheiro na mão. O único porém é que quando os aluguéis dos fundos imobiliários, no momento que eu estou falando agora, nesse momento que eu faço o vídeo, estou fazendo esse vídeo dia 25 de agosto, no momento que eu faço esse vídeo, o imposto de renda em cima do aluguel dos fundos imobiliários é isento, né? Não existe imposto de renda, não existe cobrança. Isso pode mudar mais para frente, inclusive já tem anos que vem essa discussão de tributar os dividendos, porém no atual momento eles são isentos. Porém, a venda das cotas do fundo imobiliário, essa sim você tem que pagar imposto de renda, e é o imposto de renda de 20% em cima do que você ganhou nas cotas. Então, se você comprou uma cota a R$100 e essa cota valorizou para R$110, esses R$10 de valorização vão ser tributados em 20% e aí vai dar R$2 de tributação aí, certo? E obviamente que a DARF, que é o documento que você utiliza para poder pagar esse imposto de renda, você só deve pagar até a partir de R$10, né? Então, quando 20% desse lucro der pelo menos R$10, aí você pode pagar a DARF. Nesse exemplo que eu dei, só R$2 de imposto você não vai pagar, você vai segurar ali, e quando com outros impostos ali, com outras futuras vendas que você possa fazer, formar R$10 de imposto, aí você vai e paga. Mas a dinâmica basicamente é essa, você só paga 20% em cima do lucro que você teve na diferença entre o quanto você está vendendo e o quanto que você comprou. Beleza? Mas como seu objetivo principal é receber aluguéis, a pior coisa que você pode fazer é vender as cotas do fundo, porque esse aluguel ele é pago pela quantidade de cotas de fundo imobiliário que você tem. Se você vende cota, você diminui os aluguéis. Beleza? Mas, de qualquer forma, é um ponto muito positivo aí a liquidez dos fundos imobiliários. Beleza? Outro ponto positivo do investimento em fundos imobiliários em relação ao investimento em imóveis é que ele
você precisa de pequenas quantias. Pequena quantia em dinheiro. Então, diferente do imóvel físico, que se você for comprar um imóvel, você vai ter que tacar 200 mil reais de uma vez ali, pelo menos, para poder comprar um imóvel. No caso das cotas de fundo imobiliário, você, a partir de 10 reais, você já consegue comprar uma cota. A maior parte das cotas de fundo imobiliário giram em torno de 100 a 200 reais. E a partir da compra de uma cota, no mês seguinte, você já vai receber um aluguel referente àquela uma cota que você tem. Certo? Que vai ser alguns centavos, mas também você só tem uma cota. Conforme for passando o tempo e você for acumulando mais cotas e botando mais dinheiro lá, esse aluguel ele vai ganhando mais volume, vai aumentando e vai ficando mais interessante, né? Então você investe pequenas quantias de dinheiro nos fundos imobiliários. Outra coisa também que é um ponto muito positivo e que você não consegue obter isso no investimento em imóveis físicos é a diversificação. Então, como eu falei, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você já começa extremamente diversificado, porque dentro de um fundo imobiliário tem diversos imóveis de diversos setores. Então, quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário de shopping, ele tem ali, digamos, 10 shoppings em diversas cidades, com os diversos tamanhos e tudo mais. Quando você compra a cota de um imóvel de logística, ele tem diversos galpões em diversos lugares pelo Brasil. Então você está extremamente diversificado com a compra de apenas uma cota. No caso do imóvel físico, não. Quando você compra um imóvel físico, é um imóvel só que está apenas em uma cidade. Então você não tem muita diversificação, é aquele ponto. Se acontecer qualquer coisa com aquele imóvel, se aquele imóvel pegar fogo, acabou todo o seu patrimônio. No caso dos fundos imobiliários, não. Se aquele fundo imobiliário ele tem 10 prédios e cada prédio desse tem 10 apartamentos, você vai ter 100 apartamentos. Se um apartamento pegar fogo, tanto faz, porque ainda tem outros 99 apartamentos que estão gerando receita de aluguel e esse aluguel vai vir para você. Pode gerar uma redução pequena ali no dividendo que você está recebendo, pode gerar. Mas no caso de um imóvel físico, se acontecer alguma coisa com o imóvel, acabou toda a sua renda de aluguel. No caso dos fundos imobiliários, não. Quando dá algum problema em algum imóvel do fundo, você tem uma diminuição na renda, uma diminuição temporária na renda, mas você continua recebendo alguma coisa. Beleza? Outro ponto também é o maior retorno sobre investimento. Então, vou botar aqui mais retorno. Então, você tem um retorno bem maior em cima dos seus investimentos, em cima do dinheiro que você empregou para poder comprar aquelas cotas, né? Então, quando você compra o imóvel físico, você, na teoria, vai ter que alugar ele em relação ao preço de mercado e, se você quiser acelerar esse processo de locação, você até que vai ter que botar, às vezes, um aluguel um pouquinho mais abaixo para que as pessoas se interessem pelo seu imóvel e não por outro imóvel no mesmo bairro ou na mesma rua. E a porcentagem que você ganha em cima do dinheiro investido nos fundos imobiliários varia entre 0,5% a 1% por mês em cima do que você investiu. No caso dos imóveis físicos, o que você consegue é entre 0,2% e 0,4% no máximo ali em cima do que você investiu. Então já dá para perceber que investindo em fundos imobiliários você ganha muito mais aluguel proporcionalmente ao dinheiro investido do que se você for considerar ali o imóvel físico, certo? Outro ponto muito positivo de você investir em fundos imobiliários em detrimento dos imóveis físicos é que a burocracia ela é inexistente. Não é que ela é pequena ou menor ou qualquer coisa dessa. Ela não existe, porque não tem burocracia nenhuma. A partir do momento que você já tem uma conta na corretora e você tem dinheiro para poder investir, você vai acessar a página da corretora, vai clicar no fundo imobiliário que você quer, vai apertar comprar, comprou a cota, acabou. Zero burocracia. Você não tem que cuidar de papelada, você não tem que ir atrás de ninguém para alugar, não tem que ir em cartório fazer nada, não tem que fazer nada. É só você clicar, comprou, acabou.
toda essa responsabilidade de burocracia fica toda e totalmente com o gestor. Você não cuida de nada. O aluguel também, ele é isento de imposto de renda. Então, isento imposto de renda. Então, no imóvel físico, você paga o aluguel, você paga o imposto de renda em cima do volume de aluguel que você recebeu ao longo do ano. E, como eu falei, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, os dividendos de fundo imobiliário, eles são totalmente isentos de imposto de renda, certo? E também você sofre um impacto menor, um menor impacto com vacância. Então, vou botar aqui, é uma menor vacância. Então, se, por exemplo, um apartamento ou um imóvel determinado desse fundo, o inquilino resolveu sair desse imóvel, ainda existem vários outros imóveis alugados para vários outros inquilinos. Então, o impacto que vai gerar a saída daquele inquilino no aluguel do fundo imobiliário, ele é muito pequeno em relação ao total. No caso do imóvel físico, não. Como vocês viram, se o inquilino sair do apartamento que você está alugando, acabou. Você vai ficar sem receber aluguel até que outro inquilino entre, né? E fora também que a administração de um fundo imobiliário é uma administração profissional. Então, quando o inquilino que está lá naquele imóvel, ele sinaliza a intenção de sair do imóvel, o gestor, ele tem todo um amplo conhecimento do mercado imobiliário para poder conseguir verificar, tem alguma empresa querendo alugar, não está querendo alugar, onde é que eu acho, tal. Ele tem contato com várias grandes empresas, ele às vezes até já sabe alguma empresa que tem interesse no imóvel daquele tipo, e aí quando o inquilino atual sinaliza a saída, ele já entra em contato ali, olha só, então você não queria um imóvel assim, assim, assado? Vai vagar aqui em tal mês, vai vagar aqui esse meu imóvel e eu posso alugar para você, tem interesse? Tenho, beleza então lá na época a gente fecha negócio. E aí, pronto, já resolveu o problema da vacância, né? Porque como é uma gestão profissional, a probabilidade de ele resolver esse problema de forma mais rápida é muito maior. E vamos para os contras, né, do investimento em fundos imobiliários. Então, o primeiro é que ele não é palpável. Entre aspas também, né? Porque assim, o imóvel, ele existe. Então, existe um imóvel físico, só que, por exemplo, quando você compra as cotas de um fundo imobiliário, às vezes esse imóvel, ele vai estar, digamos assim, eu estou morando hoje em Recife, né? Mas eu sou original do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu estou aqui em Recife, eu posso comprar um fundo imobiliário que tem imóveis em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Minas, em alguma outra cidade do Nordeste, que não seja Recife e tal. Então, eu não vou estar vendo os imóveis diretamente. Claro que eu posso jogar o endereço do imóvel no Google Maps e olhar lá pelo Google lá, o imóvel, se ele está direitinho e tal. Isso eu posso fazer, e isso eu posso fazer em qualquer lugar. Mas você não está tocando no imóvel. Por exemplo, eu estou na minha casa. Aqui eu consigo ver, eu estou aqui dentro do meu quarto, tem a minha sala ali, minha cozinha, então ele é mais palpável do que, por exemplo, um investimento em fundo imobiliário. Óbvio que esse não palpável é também, assim como o palpável, é apenas uma coisa psicológica, mas tem pessoas que elas precisam se apegar a alguma coisa, a estar vendo aquilo que ela está investindo. E outro ponto contra é que a escolha do imóvel não é sua, né? Então você não participa da escolha do imóvel. Quem vai tomar todas as decisões pelo fundo imobiliário é o gestor do fundo, que é o cara que você está pagando ali com essa taxa de administração aqui para poder justamente fazer exatamente isso. Então ele é o profissional que vai tomar escolha. Então,
Enquanto para você comprar um imóvel físico, você vai decidir qual bairro, qual cidade você quer, qual bairro você quer, como que é o imóvel que você vai comprar, no caso dos fundos imobiliários, não. Essa decisão é totalmente do gestor e a ideia do gestor é atender o maior público possível. E ele vai sempre buscar adquirir imóveis em localidades que são localidades que têm uma demanda maior, né? Onde a liquidez é mais fácil, onde ele saiba que, bem, eu estou alugando aqui para esse inquilino, mas se esse inquilino sair e entrar outro, pela região que esse imóvel está localizado, isso vai facilitar a minha próxima locação, né? Então é o gestor que vai tomar as decisões, não vai ser seu, né? Não vai ser sua essa decisão. E é só isso mesmo. As únicas coisas contra é isso, é o fato de não ser palpável e o fato da escolha não ser sua. De resto, os fundos imobiliários para investimento, eles só têm pontos positivos. Beleza, galera? Então, pelo vídeo de hoje é só isso, né? Foi um vídeo até relativamente grande, mas deu para vocês visualizarem ali todos os prós e contras entre comprar um imóvel físico e comprar cotas de fundo imobiliário. Vou lembrar de novo, que todo esse estudo e essa verificação que a gente viu nesse vídeo só serve se você tem o único interesse de receber aluguéis, de usar o imóvel para investimento. Porque se você tem, que não seja agora, mas lá na frente, o mínimo interesse de morar, não tem como você morar num fundo imobiliário, né? É claro. Então você vai ter que direcionar o seu investimento para a compra de um imóvel físico. Que aí sim você, apesar de todos os custos e todos os contras que a gente apresentou, você vai conseguir botar ele para alugar, ele vai gerando uma renda para você, e lá no futuro, quando você quiser ir morar nele, você só dá ali o aviso prévio para o seu inquilino vai embora, e aí você entra para ocupar o imóvel. Mas se você não tem interesse em morar no imóvel, você só tem interesse em aluguéis, então, sem dúvida alguma, o investimento em fundo imobiliário ele é muito mais eficiente. Beleza, galera? Não deixa de curtir o vídeo, beleza? Curte o vídeo para poder dar aquela moral aí para mim, certo? Se você ainda não se inscreveu na página, se inscreve, aperta o sininho para você ser notificado, compartilha esse vídeo com aquele familiar, aquele amigo, aquele conhecido que vocês porventura tenham tido uma conversa sobre investimento de imóveis, para que ele veja ali se não é melhor ele investir em fundos imobiliários também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso aí, um abraço. Valeu, fui!